Agora de Flamengo, uma vitória tranquila na estreia contra o Esperance da Tunísia, que encheu o torcedor rubro-negro de esperança, hein? Tinha o fantasma do primeiro jogo. Monstro, fantasma tunisiano, seja lá o que for. A gente sabe que a vezes as estrelas nesses tipos de campeonatos são um pouco difíceis, principalmente pela ansiedade. Tinha o risco de perder a paciência contra uma defesa tão fechada, uma partida tão pegada. Gerson, Arrascaeta, Plata mais tarde, onde havia criatividade e o Esperance fazia falta. Mesmo assim, o Flamengo dava a impressão de ter tudo sob controle. Tudo calculado, mas não friamente, porque o Felipe Luiz vibra em campo e abre mão de casaco até em noite gelada. Analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo. Coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. O homem tinha um plano e contava com uma novidade na escalação. Jorginho, único reforço do Flamengo para a competição. Nem parecia a primeira vez dele com essa camisa. Qualidade com a bola, autoridade com o time, intimidade com o sistema de jogo. A minha primeira impressão é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. Ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores. A jogada do primeiro gol começou com ele. Um passe para o Arrascaeta, que achou o Varela na direita, que cruzou para o Luiz Araújo, que tocou de primeira para o Arrascaeta, que fez o 13º gol dele na temporada. Jogada de Varela, cruzamento, Luiz Araújo, para trás de primeira. Arrascaeta manda para o fundo da rede do Esperance. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve mais duas chances. Com o Gerson. A bola voltou no Gerson, aí Gerson espalma, mensagem do goleiro. E com o Arrascaeta. Agora o Luiz Araújo subiu para tirar o zagueiro, voltou no Arrasca, bateu pro gol, Berriá cortou. No início do segundo tempo, o Ayrton Lucas fez tudo certo e cruzou para o Pedro, que passou da bola e chutou mal com a perna esquerda. Pedro pedindo cruzamento, olha o Pedro, espalma o goleiro. O camisa 9 do Flamengo só conseguiu finalizar 2 vezes no jogo. Refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como a torcida reconhece, mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma. Por uns 15 minutos, o Esperance até ameaçou o Flamengo. É o cara mais perigoso! 2 vezes com o atacante argelino Belaili. O melhor atacante dos caras! Rossi joga pela linha de fundo. Mas a tranquilidade veio nessa jogada com o Varela. Um lindo passe de primeira do Jorginho e um chute sob medida do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. De canhotinha. No canto direito do Ben Said, que saltou, mas não chegou. Desse jeito, ó, o placar ficou igualzinho ao do primeiro jogo do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Chelsea 2, Los Angeles FC 0. Só que o Flamengo levou apenas um cartão amarelo contra 3 do Chelsea. E isso põe o time brasileiro na liderança. Olha, jogadores do Flamengo já estavam de olho no próximo adversário da competição. Deu para acompanhar um pouquinho hoje, mas pelo horário do jogo a gente estava descansando. Mas sabemos que cada jogo vai ser pedreira, não tem jogo fácil. Agora é pensar no Chelsea, um grande jogo que a gente tem pela frente. Acho que o jogo que todo mundo está esperando, né? E a gente também. O Flamengo já está de olho no Chelsea. Fala, nação rubro-negra. Eu sou a Patrícia e esse é o Notícias do Flamengo Hoje. O canal feito para você, torcedor apaixonado, que quer ficar sempre por dentro das últimas do Mengão. Aqui você encontra notícias fresquinhas, análises exclusivas e tudo o que está rolando com o maior do Brasil. Quer saber das contratações, bastidores e detalhes dos próximos jogos? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Flamengo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Esperance por 2-0. O Vene tá todo feliz aqui. Será que ele tá realmente satisfeito? Esperava uma goleada. Tava dentro do que o pessoal aqui tava projetando, né? Pedrosa falou 3-0, Vene 2-0. Acho que o Vene falou 3, o Pedrosa falou 2-0. E outra, antes
Vimos que o Chelsea não é esse bicho-papão todo, talvez por isso até que o Vene tá com a esperança de ficar em primeiro lugar no grupo. O Chelsea não é isso tudo? Ou será que o Los Angeles, que é mais difícil do que imaginávamos, e vai ser outra pedreira pro Flamengo? Calma, que ele acabou de vencer só o primeiro jogo, tá começando a caminhada do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A estreia foi positiva com o pé direito, venceu por 2-0 o Esperance da Tunísia. Vamos ver, vamos acompanhar a reportagem do Daniel Dutra. Foi lá, em Copacabana, no meio da galera do Mengão, sentir aquela emoção, aquele calor, e vai contar pra gente a história do jogo e o que aconteceu lá em Copacabana. Fala, Daniel. Copacabana rubro-negra. Com direito a show de Dudu Nobre, o torcedor que não viajou aos Estados Unidos pôde curtir no Rio de Janeiro. O jogo era contra o Esperance, adversário considerado o mais fraco do grupo. Importante para fazer saldo de gols, e a expectativa da torcida era justamente essa. Muito boa a estreia, jogo difícil, porque é a estreia, mas 2-0 Flamengo. Tranquilo, nós vamos amassar. O do Luiz Araújo e o do Pedro. Eu vim de Minas pra assistir esse Flamengo aí. Apesar de ser um dos principais clubes da África, o Esperance não ofereceu grandes perigos ao Flamengo, que começou dominando. Primeiro, Léo Ortiz jogou para fora. Mas no lance seguinte não teve jeito. Luiz Araújo deixou Arrascaeta livre para marcar. Flamengo 1-0 para a festa da torcida. O Flamengo continuou em cima e Gerson parou no goleiro. O rubro-negro deu espaço e o Esperance cresceu no jogo. Após passe errado de Varela, Belaire chutou para fora. E no lance seguinte, após mais um erro do Flamengo, Rossi evitou o gol de Belaire. Quando o empate parecia ameaçar, Luiz Araújo cortou para o meio e bateu bonito para fazer um golaço. 2-0, resultado garantido. Vitória importante na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E a torcida rubro-negra, que compareceu em peso aqui em Copacabana, fez a festa, pedindo o mundo de novo. Agora, o próximo adversário do Flamengo é o Chelsea, favorito do grupo e que também venceu na estreia contra o Los Angeles Galaxy. O time inglês conta com um dos elencos mais caros do mundo e recheado de estrelas. Mas nada que abale a confiança dos mais otimistas flamenguistas em fazer história. O Chelsea pode esperar que a sua hora vai chegar, o malvadão vai te encontrar na sexta-feira. Se liga, abre o olho aí, time inglês, que o Mengão já começou vencendo o Esperance. Vene Casagrande, a sua análise foi bom, 2-0, cabia mais, achou que foi pouco, tá de bom tamanho, aprovou a atuação do time, meu amigo. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aprovado, foi uma estreia que eu aprovo, sim. Embora muita gente esteja criticando que poderia ter sido um placar mais elástico, depois eu vou até dar a minha opinião sobre isso, mas acho que quando a gente vai analisar a partida do Flamengo, primeiro a gente precisa levar em consideração que é uma estreia de uma Copa do Mundo. Sempre é diferente. Tal como acontece com as seleções, em Copa do Mundo de Seleções, acontece também com os clubes. Tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pelo jogo, estreia é sempre mais complicado. Mas, analisando o jogo do Flamengo, taticamente, tecnicamente falando, foi um jogo muito bem feito pela equipe do técnico Felipe Luiz. Sobretudo o setor defensivo novamente se destacando, não levando gol e sendo extremamente importante no início das jogadas. A gente vai falar sobre isso também, que o lance do primeiro gol foi uma baita jogada trabalhada, mostra como o técnico Felipe Luiz treina muito bem essa equipe. Gostei demais dos laterais, Ayrton Lucas e o Varela, que também foi uma surpresa na equipe do time titular. Gostei do meio de campo, com a entrada do Jorginho. Acho que o Jorginho caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Se a gente já imaginava o Jorginho sendo titular com o passar do tempo, eu hoje já consigo cravar. Para mim, o Jorginho é titular do time do Flamengo. Não sai mais do time, né? Para mim, não sai mais do time. Independente de De La Cruz, independentemente de De La Cruz, com todo respeito a De La Cruz, mas assim, você ser reserva para o Jorginho não é nenhum demérito, muito pelo contrário. A gente pôde ver um Jorginho estreando muito bem, inclusive participando dos 2 gols do Flamengo na partida. Gostei demais do Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, que inclusive foi eleito o melhor na partida pela FIFA. Gostei da entrada do Luiz Araújo, que para mim fez uma grande partida e vem justificando o porquê da titularidade dele
ao lado do Pedro. Gostei da entrada do Pedro, embora o Pedro não tenha feito uma grande partida, muito pelo contrário, eu acho que o Pedro ele pode entregar muito mais, mas continuo dizendo que ele tem que ser titular, não pelo momento não tira dele, ele do time. Não né? tirou ele do time, mas para ele ganhar ritmo de jogo, ele ganhar minutagem, ele precisa jogar. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular, até porque o reserva imediato para essa posição é o Bruno Henrique e ele não vem fazendo uma boa temporada. Embora o Bruno Henrique tenha entrado bem, deu um fôlego diferente no segundo tempo para a equipe do Flamengo. O próprio Gonzalo Plata, que estava cerca de 2 meses sem entrar em campo, ele entrou muito bem também e me chamou a atenção que ele entrou até na frente do Everton Cebolinha. Então, de maneira geral, taticamente falando, tecnicamente falando, foi uma estreia muito boa do Flamengo. E acho que poderia ter sido mais, Flavinho? Acho que poderia ter sido mais. Acho que o Flamengo poderia ter feito um saldo de gols maior. Mas, independentemente disso, a vitória era o mais importante. Porque o Flamengo entrou como favorito. Então, o Flamengo tinha essa pressão, além de ser uma estreia, a pressão de ganhar desse adversário, que, tecnicamente falando, está muito abaixo do Flamengo. Realmente, a gente pôde ver isso dentro de campo. Mas o Flamengo chegou a ter 81% de posse de bola. Essa posse de bola poderia ter figurado mais em gol, poderia ter figurado mais em bola na rede, mas é um roteiro que a gente já conhece do Flamengo. Não é um roteiro, não é nenhuma novidade para o torcedor do Flamengo. O Flamengo tem muita posse de bola, comanda muito o jogo, é dominante, mas não consegue botar a bola na rede. Mas eu não vou ficar sendo um comentarista chato e reclamar. Pelo contrário, eu vou elogiar. Foi uma boa estreia e é uma estreia que dá uma esperança ao Flamengo de, quem sabe, empatar com o Chelsea na sexta-feira. Ô, Pedrosa, cravou o placar, né? Cantou aqui, sabe tudo, hein? Falou aqui ontem, 2-0 pro Flamengo. Cravou, hein, amigo? Boa tarde. Boa tarde pra você, Flávio Vene. Era o que você esperava mesmo. Vene Casagrande. O jogo em si foi isso mesmo. Sim, eu acho que o placar mostrou também o que foi o jogo? Mostrou. Acho que assim, o Flamengo teve outras oportunidades, o Pedro perdeu um gol sozinho praticamente ali com a bola que ele consegue pegar lascado, ele teve outra oportunidade que ele deu uma caneta e acabou parando na defesa, mas eu acho que o principal ontem, pra mim, foi uma estreia que geralmente é nervosa e o Flamengo manteve uma postura tática de uma equipe dominante. Assim, o Esperance é um time que não é bobo, muito pelo contrário. Tem o próprio Belail, tem o Ian Sassi que tentou um pouco ali, mas não conseguiu ter tanta efetividade. Arrumou nada, Ian Sassi, exato. Não arrumou nada, mas assim, né? desculpa, dependendo do Ian Sassi também, pediu, tá errado. E a verdade é que eu gostei muito da partida do Flamengo, taticamente, tecnicamente. É impressionante como o Jorginho dá um controle muito maior para esse meio campo. É um cara que mapeia o campo o tempo inteiro, sem bola, com a bola, que dá uma qualidade para o time do Flamengo, que é diferente da do De La Cruz. O De La Cruz ele consegue fazer a progressão com a bola, consegue correr com bola. O Jorginho não, ele tá sempre no setor da bola. Então quando ele pega na bola, ele carimba como um craque. Seja para poder dar um passe de lado, ou para achar um passe para quebrar a linha, ou fazer a assistência que ele conseguiu fazer ontem pro Luiz Araújo. A transmissão até deu pro Arrascaeta, o man of the match, né, o melhor jogador, mas eu acho que ontem a gente poderia ter colocar para vários melhores jogadores. O Léo Pereira jogou muito, o próprio Ayrton Lucas fez uma boa partida, o Luiz Araújo para mim foi um jogador espetacular, jogou demais. Jogou demais. Seu craque foi o Luiz Araújo, o melhor em campo, Luiz Araújo, mais Arrascaeta. Exato. Não só para o Pedrosa complementar, não só por conta do gol e nem por conta da assistência, mas a partida dele sem a bola foi uma partida extremamente importante. Concordo. Ele podendo recompor para ajudar na marcação. Finaliza aí. E é isso, velho. Eu acho que de forma geral, cara, foi uma estreia que tranquilizou o torcedor do Flamengo de tirar aquela coisa da estreia. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai mais confiante contra o Chelsea do que estava confiante ontem contra o Esperance. Porque contra o Chelsea vamos pra cima deles. Contra o Esperance cara, a responsabilidade é nossa. E o Flamengo conseguiu pegar essa responsabilidade e traduzir isso em uma vitória bem consistente. Antes, Fala, Vene. Só para trazer os números do Jorginho nessa estreia do Flamengo. Jogou bem, porque né? de fato ele caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Ele fez 74 minutos em campo, ele foi substituído no segundo tempo, uma assistência, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99, 3 passes longos certos de 4, uma interceptação, 3 duelos ganhos e 3 faltas sofridas. São números assim muito bons. E, óbvio, eu não gosto de analisar apenas números em uma partida. Quem assistiu ao jogo sabe o que a gente está falando aqui, que o Jorginho jogou muita bola. Chegou muito bem com a camisa do Flamengo. Fala, nação rubro-negra. Já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje tem notícia quente direto do Mundial de Clubes. Flamengo vence na estreia e Jorginho brilha. O Flamengo começou com tudo no Super Mundial de Clubes.
Vitória segura por 2-0 sobre o Esperance da Tunísia, garantindo os primeiros 3 pontos e largando bem na fase de grupos. E quem chamou a atenção foi ele, Jorginho, o novo camisa 21 do Mengão, que fez sua estreia e já mostrou por que veio. Recém-chegado do Arsenal, o volante não decepcionou. Entrou como titular, deu uma bela assistência para Luiz Araújo marcar e mostrou entrosamento logo de cara. Felipe Luiz fala sobre Jorginho. Após o jogo, o experiente Felipe Luiz elogiou muito a estreia do companheiro. O Jorginho veio em final de temporada na Europa e só teve 2 semanas de férias. Ele chegou aqui fisicamente bem, no mesmo nível dos outros jogadores. É um jogador muito inteligente e pegou muito rápido. O comandante do Mengão também explicou o novo esquema. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função. A relação entre ele, o Pulgar e os zagueiros foi muito boa e só tende a melhorar. Jorginho atuou por 70 minutos e foi preservado do restante da partida. Segundo o técnico, ele ainda tem muito a evoluir no novo modelo tático, já que no Arsenal jogava em um 4-3-3 com um volante só. Flamengo já pensa no Chelsea. E vem pedreira por aí. O próximo desafio do Flamengo é contra o Chelsea, e Felipe Luiz já avisou. Sabemos da qualidade dos europeus e o Chelsea é muito forte. Vamos estudar o adversário e nos preparar da melhor forma. Assim como eles também vão nos estudar, com certeza. E aí, torcida? Você gostou da estreia do Jorginho? Ele deve ser titular contra o Chelsea? Comenta aqui embaixo. Vamos bater esse papo com respeito e paixão pelo Mengão. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, compartilhar com os amigos rubro-negros. Aqui é Flamengo, rumo ao topo do mundo. Valeu, nação rubro-negra. Obrigada por acompanhar mais um vídeo aqui no Notícias do Flamengo hoje. Se curtiu, já deixa o seu like e comenta aí o que achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão. Conto com vocês no próximo vídeo. Até a próxima, galera!